vai atingir os seus objetivos. Então, essa é a ideia central do conceito de estratégia, né? E eu deixei essa definição por último, que eu achei uma definição bastante simples e objetiva. Não é isso? Muito bem. Agora, precisamos também entender o conceito dos fundamentos da estratégia. Então, a contextualização histórica e a ideia do processo da estratégia. Muito bem. A ideia de estratégia é estabelecida inicialmente dentro do contexto, né, militar, na Grécia principalmente, e tem a ver com a arte de ser general, de liderar e comandar exércitos, não é isso? E com o passar do tempo, essa definição ela foi traduzida para a área de negócios, né? E um fato interessante a analisar é que o conceito de estratégia ele está intimamente ligado à competição. Por isso que grande parte dos autores hoje em dia, inclusive o Michael Porter, que é um grande expoente da área, é relacionado ao conceito de estratégia competitiva. Ok? Muito bom. Uma característica interessante da fundamentação da estratégia é que a estratégia ela está relacionada a um caminho, não é isso? E, obviamente, esse caminho tem que ser traduzido dentro de um plano, ok? Obviamente, dentro do contexto organizacional, do contexto gerencial, a ideia é que esse plano ele precisa, de certa forma, se orientar para agregar valor ao cliente. Então, a palavra valor hoje é uma palavra muito utilizada. Inclusive, grande parte dos autores, inclusive o próprio Michael Porter, ele estabelece o conceito de cadeia de valor. Ok? Muito bem. Dando continuidade, a evolução do conceito de estratégia, o conceito de estratégia ele evoluiu também principalmente após a Segunda Guerra Mundial e com a própria evolução e competitividade das organizações. Não é isso? Então, o dinamismo ambiental faz com que a estratégia ela seja cada vez mais relevante no ambiente empresarial. E dentro desse conceito, a ideia é que as organizações elas buscavam uma maneira de se antecipar a esses impactos, a esses problemas. Não é isso? Por isso que esse conceito derivou o próprio conceito do processo do planejamento estratégico, ou seja, vamos definir um plano, não é isso? Que norteie a nossa organização para o embate com esses nossos rivais, com a ideia do ambiente turbulento e competitivo, fazer com que essas diretrizes sejam, de certa forma, planejadas, né? Então, a ideia do processo de planejamento estratégico foi estabelecido de uma maneira bastante, vamos dizer assim, importante dentro do contexto empresarial. Bom, a ideia é que esse conceito, na realidade, ele tem, vamos dizer assim, né, uma apresentação bastante interessante, principalmente com o advento da perspectiva contingencial da administração. E aí a gente traz aí o conceito do Chandler, né? O Alfred Chandler, que foi um cientista da administração, na realidade ele contribuiu sobremaneira para a ideia da teoria contingencial da administração. O Chandler ele desenvolveu uma pesquisa bastante interessante com grandes empresas americanas, e essas empresas eram empresas até seculares, né, empresas que efetivamente já dominavam o cenário norte-americano na época, e o Chandler ele traduziu essa ideia e a evolução desse conceito, ou seja, as organizações mudaram porque o ambiente mudou, ou seja, o ambiente muda, né, a estrutura organizacional muda e, obviamente, precisamos de estratégias para o quê? Para alterar a estrutura, para compatibilizar as mudanças ambientais. E o Chandler, ele, de certa forma, popularizou o conceito de estratégia como um processo, como a ideia, né, de você pensar estrategicamente e formular um processo. Isso contribui muito dentro do cenário da administração. Outros autores, posteriormente, também desenvolveram ideias a respeito do próprio conceito de estratégia e de análise do ambiente, posicionamento estratégico da empresa. Podemos considerar aí o Igor Ansoff e o Andrews como autores também extremamente relevantes para o posicionamento estratégico da organização, principalmente com os conceitos de análise do ambiente, né, análise de ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos, notadamente traduzindo isso
como a ideia, né, daquela famosa análise SWOT que nós, inclusive, já discutimos quando falamos da análise ambiental. Ok? Muito bem. É importante que você entenda também a ideia do conceito de administração estratégica, né? A administração estratégica, como o próprio conceito da evolução da estratégia, do planejamento estratégico, a administração estratégica é mais do que o planejamento estratégico, não é isso? Então, a ideia é que, quando você está falando de administração estratégica, ou seja, modelo de gestão, não é isso? Você, na realidade, pensa numa forma mais sistêmica de apresentação desse conceito. Não só o planejamento estratégico, mas o planejamento, a organização, a direção e o controle, né, integrado de forma estratégica na organização. Então, ele se apresenta como um processo dinâmico e flexível que permite detectar continuamente essas oportunidades e ameaças. Então, o posicionamento estratégico das organizações, ele de certa forma é traduzido em função da evolução do próprio conceito de estratégia e a integração do conceito de gestão ou administração estratégica. Ok? Muito bem. E aí, a administração estratégica, então, é um processo que consiste no conjunto de decisões e ações que visam proporcionar uma adequação em termos competitivos. Ou seja, na realidade, quando se pensa em administração estratégica, pensa-se num processo integrado da organização que leve a mesma a atingir a vantagem competitiva de certa forma sustentável, né? Que a organização esteja integrada ao seu ambiente e, obviamente, ela alcance os seus objetivos. Muito bem. Agora, vamos pensar na ideia de planejamento estratégico e pensamento estratégico. Também é importante que você entenda esse vocabulário estratégico, não é isso? Planejamento estratégico e pensamento estratégico, notadamente a comparação feita pelo Harry Mintzberg. O Harry Mintzberg contribui muito para a questão da estratégia e da estrutura organizacional. Então, o autor diz o seguinte: enquanto o planejamento estratégico, né, o primeiro, refere-se a uma programação estratégica caracterizada por articular e elaborar estratégias e visões existentes, ou seja, o planejamento estratégico como uma programação, a derivação de um plano, né, e a possibilidade de elaborar essas estratégias. O segundo, ou seja, o pensamento estratégico, ele se refere a uma síntese que combina intuição e criatividade, resultando numa perspectiva integrada, numa visão de direção não necessariamente articulada, né? O que se entende por isso? Na realidade, o pensamento estratégico, né, está, de certa forma, numa síntese na cabeça dos próprios gestores, que pensam estrategicamente. Então, o pensamento estratégico está associado, como o próprio nome diz, ao pensamento do gestor, no sentido de quê? De integrar a visão da organização e postular, de certa forma, uma orientação possível. Então, a ideia do planejamento estratégico se referencia à programação e ao plano, e ao pensamento no sentido de visualizar, no sentido mais, vamos considerar assim, mais do pensamento do próprio gestor, ok? Obviamente, quando o gestor ele enfatiza o pensamento estratégico, a ideia é que a organização ela vai estar orientada estrategicamente. Muito bem. Então, o pensamento estratégico refere-se à questão humana, né? O pensamento estratégico ele se refere a uma sensibilização humana na organização, né? O que os americanos dizem, né, como insights ou experiências, né? Ou mesmo até a própria capacidade de síntese dos principais gestores executivos, indicando uma nova visão ou caminho a ser seguido, né? Óbvio que isso vai precisar de estruturação, né? Esse insight ele vai precisar de formas de implementação possíveis, ok? Muito bem. Bom, então vamos partir agora para a ideia de um conceito bastante interessante que eu trago para vocês aqui hoje, e também se referencia à ideia do Harry Mintzberg, desse autor que nós estamos discutindo, né? E a ideia é discutir o que o autor chama dos 5 P's da estratégia, ok?
Então, vamos traduzir a ideia dos 5 P's. Então, o primeiro P da estratégia, segundo o autor, é a ideia de você identificar a estratégia como plano, ok? Então, qual seria a ideia? Segundo o autor, a estratégia como plano equivale a um guia, direção, curso de ação para o futuro. Envolve deliberação, né? Ou seja, a deliberação é, como o próprio nome diz, a intenção objetiva. Então, envolve a deliberação ou escolha intencional dos cursos gerais de ação para lidar com a situação em andamento, com foco sobre o papel dos líderes enquanto responsáveis pelo estabelecimento de uma direção para a organização. Então, os senhores observem, né? A estratégia como um plano, normalmente, ela é uma deliberação, uma escolha intencional a respeito do andamento do processo e desses objetivos. Então, a ideia do plano, como inclusive discutimos anteriormente, o plano, como resultado do próprio processo de planejamento, o plano é um guia, não é isso? Vamos traduzir isso como um documento para que o gestor ele avalie os seus passos, não é isso? Então, essa seria a ideia da estratégia como um plano. Essa estratégia como um plano é uma direção, um guia, um caminho para ir ou sair do estado atual para um estado projetado. Na realidade, o autor ele estabelece a ideia da estratégia como plano, né, como uma estratégia pretendida, não é isso? Ou seja, uma estratégia pretendida, na realidade, é a tradução do conceito de estratégia como plano. Então, estratégia como plano, deliberadamente, não é isso? É uma estratégia pretendida. Ok? Então, estratégia como plano, estratégia pretendida. Muito bem. Agora, o autor também define a ideia do conceito, né, de estratégia como padrão. Então, qual seria a ideia da estratégia como padrão? Então, o conceito de estratégia como padrão direciona o interesse do pesquisador, e principalmente do gestor, para a etapa de implementação. Então, a ideia do padrão, nesse caso, orienta a implementação. Nesse caso, continuando a ideia do autor, a adoção de uma dada estratégia pressupõe o atendimento a um padrão de comportamento seguido pela organização ao longo de sua existência, a despeito, obviamente, dos seus objetivos, dos seus propósitos e intenções. Coerência em comportamento a longo prazo. Então, o que significa a ideia de estratégia como padrão? Observa-se que, então, estratégia como padrão, você tem que associar a padrão de comportamento. Né? Qual a coerência de comportamento